Então, boa noite a todos. Hoje, 16 de junho de 2023, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no estudo 14, sempre lembrando as pessoas que às vezes assistem a posteriori aí nos canais do YouTube, e às vezes as pessoas pesquisam e encontram. Esse estudo ele é transmitido online, organizado pela Sociedade Espírita Obreira do Senhor, e transmitido online às sextas-feiras, às 19 horas. Então, aquelas pessoas que queiram participar, tem um grupo de WhatsApp, querem participar online, é só fazer a inscrição lá no nosso site, e que nós colocaremos ela será adicionada ao grupo, e aí ela vai receber o link e pode acessar aí e acompanhar ao vivo. E aquelas pessoas também que queiram ver os estudos anteriores, é só entrar lá no canal do YouTube, como que está ali, youtube.com/CEOS Curitiba, ou na página do www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão todos os estudos anteriores, também como estudo do magnetismo, estudo da Revista Espírita, que tem uma gama de estudos, e toda a programação da nossa instituição. Então, no estudo de hoje, nós estamos dando continuidade, aqui nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, né? A parte segunda do Livro dos Espíritos, ela fala sobre do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos. E nós estamos hoje no capítulo 5. Hoje, no capítulo 5, o Kardec, ele faz, é bem interessante esse capítulo, ele faz umas considerações sobre a pluralidade das existências. Eu acho bacana esse capítulo, que ele traz aqui todas as argumentações e todas as fundamentações das reencarnações, né? Quando nós estamos falando das pluralidades de existência, nós estamos falando das várias reencarnações que nós passamos no mundo terreno ou em outros planetas, né? De acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Então vamos lá. É uma questão. Hoje o nosso estudo vai ser de uma questão só, né? Inclusive, isso aqui são considerações de Kardec, né? Então é 222. Então, Kardec começa assim: não é novo, diz alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a metempsicose, né? Que é bem interessante, que é o budismo adota esse critério, os indianos, né? Então, ele continua. Ele colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que tinham desde tempos imemoriais a ideia da transmigração das almas, formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Pergunta, né? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligência do espol, se não contiver algo de sério.
Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a mente em psicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, isso aí, a metapsicose era acontecia isso, dizendo que o homem poderia regredir e reencarnar num corpo de um animal, né? Então, a doutrina espírita demonstra claramente que isso não ocorre, que nós, como espíritos, não regredimos, né? Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam a doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-o de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Então, por isso que o Kardec, até ele coloca que ele foi a pessoa que organizou a doutrina espírita, não foi uma invenção dele, não foi criada. Ele apenas fez essa organização, né? Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Aqueles que nos acompanharam desde o início, lá na parte da introdução, ele abordou bastante esse tema também, né? Bom, continua. Examinamos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixamos de lado, por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos, mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Olha que interessante esse raciocínio. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses. Isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão tender. Muitos repelem a ideia da reencarnação, pelo só motivo de ela não lhe convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns, sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenho de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos, apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer, ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas. Ou a reencarnação existe, ou não existe.
se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Afiguram-se nos que assim falam um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiveram que viver de novo, corporalmente, vou repetir, consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver. Reencarnação. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhante objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que os formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam, né? E se a houvessem estudado a fundo, não se mostraria tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo. Que, desde agora, poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhe seja mais de temer. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretende que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perde a individualidade, como os pingos da chuva no oceano. Há que vem dar quase no mesmo. Aqui, de novo, a gente gosta sempre de ir fazendo essa ligação. Por isso a importância de nós começarmos o estudo na parte da introdução, né? Porque na parte da introdução, o Kardec deixa bem claro esses conceitos, né? Inclusive desses tipos de reencarnação que ele está falando aqui, de teorias que alguns têm, né? Ora, pois, se credes no futuro qualquer, certo não admites que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outro, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houveres feito durante a vida. E, então, desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não?
Mas, porventura, tereis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que haja existido na terra, e, pois, com direito a alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Eu gosto do critério, que é uma questão, é um recurso da filosofia, né? Colocando sempre pergunta, né? Porque a pergunta faz a gente pensar, né? Faz a gente raciocinar sobre as questões, né? Então, o Kardec, por isso que ele coloca a filosofia espírita, né? Ele utiliza muito desses recursos. Eu acho bem bacana isso, né? Aí a resposta, ó. Salta a superfelicidade dos eleitos? Não. Admite, então, que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos contei entre os réprobos, né? Pois bem, colocai-vos mentalmente, por um instante, nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabaste de reconhecer. E imaginai que alguém vos venha dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso? Desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas, que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que ele facultar meio de reparar suas faltas? Dois industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante a súplica do seu operário, o mandou embora. E o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdesse um dia, deve-me, por isso, uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficastes a me dever uma reparação. Consinto que eu recomece. Trate de executá-lo bem, que te conservarei a meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso, perguntemos, qual dos dois industriais foi mais humano? Ar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há
na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha despendido a atingirmos a perfeição, ao passo que, eminentemente consoladora, é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado a escolher, ninguém quereria o julgamento em apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade da existência. Mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo-se do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ele antes do nascimento, esse o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegará ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: por que mostrar à alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vem a aptidão esta normal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Eis donde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem? 4. Donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio em que eles nasceram? Por que
abstruindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que os outros? 6. Por que há homens? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tornardes de um menino o tentote, né? Recém-nascido, educardes nas melhores liceus, farei dele algum dia um Laplace ou Newton? Qual filosofia ou teosofia capaz de resolver esses problemas? Olha aí, gente. Importante a gente guardar essas questões, inclusive, para quando as pessoas virem nos argumentar sobre isso, né? Fazer que nem o Kardec, fazer perguntas. Tudo bem, né? E aí o Kardec continua. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande a diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então, achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral da doutrina. Das doutrinas, né? O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de teus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e o amor que eles consagram igualmente a todas as suas criaturas? Admitimos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, trazem aos homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa na reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma, o que os anos são para o do corpo. Reúne em certo dia um milheiro de indivíduos, de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes em que os reunistes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e jovens outros, né? Instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências,
A desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente, não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma solução gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explica? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o tentote é de raça inferior. Perguntaremos, então, se o Hottentot é ou não um homem? Se é, por que a ele é a sua raça? Desculpa, vou repetir. Se é, porque a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que temos que fazer o cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há mais espécie de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Vamos lá agora. 1. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível? Ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? 3. O que praticou mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição, há um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário,
que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Isso nós estudamos no estudo anterior, né? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor? Sem que coisa alguma haja feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isento das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explica conforme a justiça de Deus. O que se não pode fazer na existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que se topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só a pluralidade da existência encontram a solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos intuito de tratar dessa questão nesse momento. Basta-nos havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. E teria sido da religião se, contra a opinião universal e a testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recuado a render-se à evidência e expulsado do seu seio todos que não acreditassem no movimento do solo? Ou nos 6 dias da criação? Que crédito haverá merecido e que autoridade teria tido entre os povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Uma vez provada que certas coisas existentes seriam impossíveis, sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião e que esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos,
as quais, à primeira vista, parecem desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens nas Escrituras, achando-se especialmente formulada de modo explícito no Evangelho. Aqui é uma citação do Evangelho, né? Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhe fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado entre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondendo-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam, então, seus discípulos, que era de João Batista que ele lhes falava. Está lá em Mateus, né, 17, 9 a 13. Vamos cantar e continua. Por quê? Pois que, né? João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinamos acerca da reencarnação, quer a aceitamos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrados todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo-se, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita, que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quanto fosse e da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo, mas em renunciar às ideias que esposavam. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio com você abstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que, provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles. Da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. O melhor Tito, que, ao nosso ver,
recomenda a ideia da reencarnação é obedecer, antes de tudo, lógica. Olha aí, né, gente? Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e que se lhes coloque, e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconhecemos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade da existência explica a que, sem ela, se mantém inexplicável. E é altamente consoladora, e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que lê, ou que se lê, né, no Evangelho de João 3:3-7. O 3 ali, né? Aí já é no Evangelho. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, já estando velho? Pode tornar-se ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito: é necessário que torneis a nascer. Ver adiante o parágrafo ressurreição da carne, questão 1010, lá no finalzinho. Né? Bom, gente, é isso que eu tinha preparado para hoje, né? É bem interessante esse capítulo, né? Esse aqui é eu acho que aí está aí que acho que todos nós espíritas deveríamos ler. Eu tinha lido, relido isso, refletir, porque isso aí é que nos dá a base, né, para nós acreditarmos na reencarnação. Né? Se não tivermos isso, perde-se tudo, né? E o interessante, como eu disse ali no meio do texto, é perguntas. Você fazendo perguntas, as pessoas não tem como não responder. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Silvestre? Ninguém? O texto, eu acho que ele é, como se diz assim, ele é... Não tem... Como é que nós vamos para comentar, né? Vamos dizer assim, não, eu não concordo, eu discordo. Nós concordar ou discordar, não tem como, que é uma lógica tão grande, né? Aí a grandeza, né, e a preparação do Hipólito Leão Denis Arcos, do Kardec, né? Da parte filosófica de codificação dessa doutrina tão perfeita da maneira que ele coloca, né? Não deixa dúvida, né? Tudo bem, pessoal? Eu
parei por aqui porque eu acho que no começar do texto, depois disso aqui, até ficaria inviável, né? Porque merece. Eu acho que todos deveriam voltar de novo, ler de novo, estudar de novo esse capítulo 5 aí, porque ele é a base para nós, né? Para nós espíritas, né? Para nossa argumentação. Eu já tinha falado que eu, baseado nesse capítulo, que eu argumento com algumas pessoas, falei até de algumas pessoas da família que são evangélicas, e eu uso esse mesmo argumento de fazendo perguntas dessa maneira, né? Da justiça divina, né? Então não tem como a pessoa chega num ponto que não tem, a pessoa fica sem saída, não tem como, não tem argumento para retirar, né? Tudo bem, então? Tem comentários? Quem, o Silvestre fez a oração inicial, quem gostaria de fazer a nossa oração final, então, para nós encerrarmos? Eu faço, Pereira. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos aos céus, com os nossos corações unidos, por terem nos dado nosso Pai, Deus, Jesus, nosso divino Mestre, e toda a espiritualidade superior, mais essa oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos, que é um dos livros do Pentateuco que nos direciona cada vez mais para que estejamos abertos a todos os conhecimentos que nos são passados, engrandecendo os nossos corações, as nossas mentes, e nos dando a alegria diária de entender a doutrina espírita. Rogamos a proteção divina, a assistência de toda a espiritualidade que orienta ao nosso preletor e a todos os dirigentes que trazem com amor, com carinho, a divina doutrina, que eles nos deem olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que possamos absorver gradativamente as lições que nos foram passadas anteriormente e nessa noite de hoje. Que essa sexta-feira, mais uma, nesse nosso encontro maravilhoso, seja abençoada e nos deem um final de semana de paz, amor, um início de semana da mesma forma, e que todos nós, em mente e de coração, nos abracemos e agradecemos, e possamos agradecer ao Ser Superior, que nos permitiu estarmos aqui e termos essa benéfica de sentir, ouvir e vivenciar essa obra maravilhosa. Que assim seja, que Deus nos acuda, nos proteja, nos ilumine e nos traga cada vez mais essa persistência de aprendermos. Mais uma vez, assim seja. Boa noite a todos.